Olha, quando a gente fala em deserção militar, qual é a primeira imagem que vem na cabeça? Provavelmente aquela cena de filme, né? O soldado que some no meio da noite e pronto, virou criminoso na mesma hora. Mas na vida real, a história é bem diferente. A lei é cheia de detalhes e, vou te falar, é bem surpreendente. Bora desvendar esse processo? Então, vamos lá. Uma pergunta que parece simples: quanto tempo, exatamente, leva para a ausência de um militar virar crime? Um dia? Talvez dois? Muita gente aposta que é imediato, né? Faltou sem avisar, já está cometendo o crime de deserção. Mas será que é assim mesmo que funciona? Pois é, a resposta não é um dia, são 9 dias. Isso mesmo, a ausência só vira crime de deserção lá no comecinho do 9º dia. Antes disso, tem todo um processo, sabe? Com prazos, com etapas bem definidas. E é exatamente essa contagem que a gente vai entender agora. Ok, esse aqui é o nosso caminho. Primeiro, a gente vai quebrar o grande mito da deserção. Depois, vamos entender a tal contagem regressiva de 8 dias. Aí a gente vê o que rola quando essa linha é cruzada, e aqui vem uma parte super interessante, a diferença de tratamento entre praças e oficiais. E para fechar, a gente amarra o ponto principal de tudo isso. Então vamos começar direto por aí, a ideia de que a deserção é um crime que acontece na hora. Bom, isso é um mito. A lei militar, na verdade, estabelece um período bem específico antes que essa ausência seja de fato considerada um crime. E a base de tudo está aqui, nesse conceito, o prazo de graça. É o próprio Código Penal Militar que diz isso, preto no branco. O crime só acontece depois de mais de 8 dias de ausência. Ou seja, existe uma janela, uma chance para o militar voltar antes que a coisa fique muito mais séria. Tá, mas e na prática, como é que funciona essa contagem? É um processo administrativo bem certinho que vai mudando o status do militar de ausente para desertor? Vamos então acompanhar esse relógio. Dá uma olhada aqui, essa imagem mostra bem o processo oficial. Tudo começa no primeiro dia de falta, sem justificativa. A partir dali, o cronômetro começa a contar. São 8 dias de prazo de graça. Como a gente pode ver na linha do tempo, o crime de deserção mesmo só vai ser configurado lá na virada para o 9º dia. E o que acontece nesses 8 dias? Bom, não é que não acontece nada. No primeiro dia, o militar já é classificado como ausente. Chegou no terceiro dia, a coisa fica mais formal. É emitida uma parte de ausência. E olha que interessante. Entre o quarto e o 8º dia, a orientação é que a unidade tente entrar em contato com o militar ou com a família. A ideia não é só punir, é tentar evitar que o crime aconteça. Se o militar voltar até o finzinho do 8º dia, ele ainda responde por uma transgressão disciplinar, claro, mas escapa do processo criminal. E aí, a gente chega no momento decisivo. O prazo de graça acabou. Começa o 9º dia e com ele tudo muda. O status legal do militar vira de ponta cabeça. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Durante 8 dias, a gente está falando de uma transgressão disciplinar. É grave? Sim, mas ainda é uma questão interna da unidade. Agora, no 9º dia, a coisa cruza uma fronteira legal. Deixa de ser transgressão e vira um crime militar. E aí as consequências penais são muito mais pesadas. E a primeira coisa que acontece, formalmente, é a emissão desse documento aqui, o termo de deserção. Ele funciona basicamente como um auto de prisão em flagrante. É esse papel que dá o pontapé inicial no inquérito policial militar, que é a investigação oficial do crime. E agora que a nossa análise chega na parte mais complexa e, para mim, a mais surpreendente. Uma vez que o militar é considerado desertor, o que acontece com o vínculo dele com a força? Ele é expulso? Continua ligado? A resposta depende basicamente de uma única coisa: a patente dele. Para a gente entender essa diferença, primeiro a gente precisa conhecer esse termo aqui, agregação. Pensa assim, é como se o militar fosse colocado de lado na lista de pessoal da unidade. Ele não ocupa mais aquela vaga, mas o vínculo dele com a instituição ainda não foi totalmente cortado, sabe? E aí vem o segundo termo-chave: exclusão. Esse, sim, é o passo final. É o ato que desliga de vez o militar do serviço ativo. Corta todos os laços, inclusive o pagamento. Então, são esses dois atos, agregação e exclusão, que vão definir o destino administrativo de quem deserta. E aqui está o ponto crucial de tudo. Olha só a diferença absurda que essa tabela mostra. Para os praças, ou seja, soldados, cabos, sargentos, a agregação e a exclusão acontecem praticamente juntas. Bateu no 9º dia, o vínculo é cortado ali, na caneta, administrativamente. Já para os oficiais, a história é completamente diferente.
Eles são agregados, mas não são excluídos. O vínculo continua. Por quê? Porque o posto de um oficial é considerado uma concessão do Estado e só a justiça pode tirar isso dele. Essa frase aqui resume a situação do oficial de um jeito perfeito. Ele entra numa espécie de limbo administrativo. O que isso quer dizer? Ele não trabalha, não recebe salário, mas perante a lei, ele ainda é um militar. Ele fica ali esperando um processo judicial, que é super longo, e acontece mesmo sem ele estar presente. A perda do posto só vai acontecer se no final de tudo ele for condenado pela justiça. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise. E qual é a grande lição que fica? É que a deserção é definida por um processo bem claro, e não por uma reação de momento, um ato de pânico. Então, vamos só recapitular os pontos mais importantes. Primeiro, o crime de deserção só acontece de verdade no 9º dia. Segundo, existe aquele prazo de graça, de 8 dias, que é a chance de voltar e evitar um processo criminal. Terceiro, praças são excluídos administrativamente de forma imediata. E quarto, oficiais não são excluídos na hora. Eles mantêm o posto e o vínculo com a força até que saia uma decisão final da justiça. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. Essa nossa análise deixou bem claro uma coisa. Existe uma diferença enorme de tratamento que depende da patente. A lei dá garantias processuais bem diferentes para oficiais e praças que cometeram, em tese, o mesmo crime. Isso levanta uma questão fundamental, né? Por que a lei militar faz essa distinção tão grande? Qual é a lógica por trás disso? É uma pergunta que vai além dos prazos e dos processos. Ela toca lá no coração dos princípios de hierarquia e disciplina que regem o mundo militar.